Os corpos dos 2 colombianos que entraram em confronto com policiais em Coari chegaram hoje em Manaus. Eles também estavam na região em que desapareceu o delegado Tiago Garcês na semana passada. Os criminosos estavam escondidos na mata e reagiram a uma abordagem policial quando foram atingidos. A Tamires Claire tem mais informações. Os corpos chegaram aqui no pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros por volta das 3h30 da tarde. Eles foram trazidos por policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Apenas um deles foi identificado. O nome dele é Heriberto Salinas Triana, de 29 anos. O outro, que não foi identificado, tem entre 30 e 35 anos. A polícia acredita que eles sejam os 2 colombianos que trocaram tiros com a polícia no dia que o delegado Tiago Garcês desapareceu, no dia 5 de dezembro. Eles atravessaram um pequeno rio e pediram apoio, solicitando comida, oferecendo dinheiro também para que dessem fuga para eles, né? E todas as características bateram. O delegado estava em uma operação que buscava um barco que tinha quase 1 tonelada de entorpecentes. Houve troca de tiros com os traficantes e o delegado acabou caindo no rio e desapareceu. Essa manhã, o secretário de Segurança Pública falou sobre os inquéritos instaurados para investigar todos os desdobramentos desse caso, inclusive a conduta dos policiais que estavam no dia da operação. O primeiro inquérito apura a droga em si, o tráfico internacional de entorpecentes. Uma quantidade muito grande de droga, 1 tonelada de drogas. O segundo inquérito apura a conduta dos policiais, né? O que foi feito naquele momento. E o terceiro continua no mesmo sentido, né? De apurar a busca, o sumiço do Tiago, se ele sumiu vitimado pelos colombianos, se, enfim, se afogou. Então é isso que nós temos aí até agora. Tamires Claire para o A Crítica na TV. O nome do prefeito de Manaus, Arthur Neto, aparece em mais uma delação premiada da Operação Lava Jato. O diretor de Relações Institucionais da construtora Odebrecht, Cláudio Melo Filho, revelou que o tucano recebeu R$300 mil como propina, a título de doação de campanha, para que a empreiteira obtivesse vantagens. Na planilha, Arthur Neto era conhecido como Kimono. A capa do jornal A Crítica desse domingo reproduz informações obtidas pelas revistas Isto É e Veja. Nas reportagens com várias páginas, as revistas contam detalhes da delação premiada de Cláudio Melo Filho, ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira Odebrecht. Em 82 páginas de depoimento à Operação Lava Jato, ele diz que cerca de 40 políticos receberam 68 milhões pagos pelo setor da empreiteira, que ficou conhecido como Departamento da Propina. Entre os políticos citados, aparece o nome do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Todos os políticos eram tratados por apelidos. O de Arthur seria Kimono, uma referência ao esporte preferido do prefeito. Ele é faixa vermelha de jiu-jitsu. Na página 71 do relatório da delação premiada, Melo Filho diz ter pago R$300 mil ao ex-líder do PSDB a pretexto de contribuição de campanha para a reeleição ao Senado. Segundo o delator, como tratava-se de um político importante, caso eleito, teria expressão nacional, o que justificaria o pagamento. Tentamos contato com a assessoria do prefeito várias vezes neste fim de semana, mas não tivemos retorno. Arthur Vigílio Neto usou uma rede social para se defender das acusações do delator. Em uma longa publicação, o prefeito diz que defenderá o seu nome e sua trajetória política. Ele afirma que, como parlamentar, nunca apresentou emenda que beneficiasse a Odebrecht e que a empreiteira jamais prestou serviço à Prefeitura de Manaus em sua gestão. Ainda segundo o prefeito, no pequeno trecho em que é citado, fica claro que o delator e ele não tinham relação próxima. A delação do ex-diretor da Odebrecht está sendo chamada pela imprensa de delação do fim do mundo e pode mudar os rumos da política brasileira. E a crise na Venezuela tem feito com que milhares de pessoas cruzem a fronteira com o Brasil para tentar melhores condições de vida. Muitos deles acabam vindo também para o Amazonas. É o que você confere agora na reportagem do José Augusto Souza e do Carlos César. Água gelada, refrigerante, água. Água gelada, água. Este sotaque e essas cores estão cada vez mais presentes no centro de Manaus. Efraim, engenheiro de segurança, virou vendedor de água.
Said, administradora, vende sonhos e churros nas paradas de ônibus. Eles vieram da Venezuela em busca de sustento para a família. Vinimos de nuestro país porque no podemos trabajar, no podemos vivir. Nosotros no estamos robando, ni estamos incumpliendo ninguna ley. Um grupo que, por enquanto, parece invisível às autoridades locais, mas deve se tornar cada vez maior. Estima-se que nos últimos 2 anos, 30 mil venezuelanos tenham cruzado a fronteira rumo a Pacaraima, cidade a 200 quilômetros de Boa Vista. Roraima vive uma crise humanitária. A multidão de estrangeiros afeta diretamente os sistemas de saúde, de segurança e o abastecimento das cidades. Quem consegue juntar dinheiro, segue Brasil adentro. A BR-174 é passagem obrigatória de venezuelanos fugindo do caos político e econômico e da falta de estrutura em Roraima. E ao chegarem na capital amazonense, eles concluem que a crise do lado daqui nem se compara com a crise do lado de lá. Queda no preço do petróleo, inflação descontrolada, falta de comida e de outros produtos básicos. É o cenário na Venezuela do presidente Nicolás Maduro. Segundo a Pastoral do Imigrante, as autoridades não têm políticas voltadas para os estrangeiros, menos ainda para uma chegada em massa. Manaus, por exemplo, tem apenas um abrigo, com 50 leitos. O Estado que tem que prover as políticas para essa população. Não pode fechar os olhos e achar que não está acontecendo nada porque está. Tem pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, então a situação está muito complicada. Enquanto isso, a maioria dos venezuelanos segue no mercado informal. Pedidos de emissão de carteira de trabalho são poucos, em média 4 por semana. Carlos conseguiu a dele. Tem emprego fixo, casou com uma amazonense. Ele agradece a maneira como foi recebido pelos brasileiros, mas a alegria nunca vai ser completa enquanto houver fome e desespero na terra natal. Uma criança, quando pide comida, ele não sabe se há ou não há. E é crianças que le dizem a pai, a mãe, mis sobrinos me chamam de Venezuela e me dizem, tio, estou com fome. E não é fácil. Não é fácil sentar-se a comer aqui em Brasil em uma mesa, com muita comida e saber que nossos familiares não têm. Não é fácil. Não é fácil nem pra gente ouvir esse depoimento, né? E veja daqui a pouco, a SEDUC divulga o resultado do processo seletivo para escolas de tempo integral. E ainda, alunos da Universidade Federal do Amazonas desenvolvem um aplicativo que leva a programação da TV UFAM para qualquer lugar. É num instante.